Léo Jardim vai ser goleiro do Vasco até 2030. Renovação confirmada nas redes sociais do Vasco. Paulo Henrique Ganso pode ser o novo meia do Vasco. Será? Vou falar sobre essa notícia, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Pedir, meu amigo, para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto aí para essas notícias aí. Vamos ver essa história aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e estamos aqui trazendo nosso vídeo diário, por enquanto, né? Sobre o Vasco da Gama. O pessoal tá me perguntando aí, muita gente mandando aí abraço, estima de melhora, votos de melhora. Eu agradeço a todo mundo que tá mandando aí esses votos de melhoras. E muita gente perguntando, pô, cara, o que você tem? Tá com o que realmente? O que é isso aí que não fica bom e tal? Bom, vou contar pra vocês aí o que eu tenho. Eu tenho o seguinte, cara, tive um problema respiratório, né? E aí, muita dificuldade de respirar, muita tosse, ainda tô com tosse ainda. E muita dificuldade de respirar, né? Muito cansaço e tudo. E aí, fui no médico e tal, e o cara me receitou lá o xarope, um antialérgico e um corticoide. Eu sou hipertenso, cara. Só há 25 anos que eu sou hipertenso. E aí, tudo bem, não tem problema nenhum com a minha hipertensão. Eu tomo um remedinho de manhã e minha pressão bate 12/8 à noite, tranquilo, beleza. Mesmo com os estresses, às vezes, do Vasco, minha pressão sobe um pouco e tal, dá aquela dor no peito, aquela falta de ar que o Vasco provoca isso na gente, mas está sempre controlado com remedinho, né? Fico tranquilo, estou sempre tomando meu remédio de pressão. Mas aí com o corticoide, cara, aconteceu um evento, eu acho que talvez para a minha idade, eu tenho 58 anos, a dose foi um pouquinho alta, né? Eu fui no cardiologista, o que aconteceu? A minha pressão está batendo 16/11. Agora, depois que eu fui, quem me receitou foi o clínico geral, aí eu fui agora na segunda-feira no cardiologista, e aí chegou à conclusão que a minha glândula suprarrenal parou de funcionar devido ao uso de corticoide. O médico achou que foi a dose, o cardiologista achou que a dose do clínico geral foi alta demais de corticoide, e aí me derrubou, irmão. E aí eu tô com a pressão alta direto, eu não posso me aborrecer, não posso me estressar, fico cansado, com muito sono, tô tomando um diurético para ficar urinando o tempo todo, vou ao banheiro o tempo todo. Então tá muito complicado fazer vídeos, trabalhar, eu trabalho ainda, né? Não sou aposentado, ainda trabalho. E aí tem que fazer as coisas do dia a dia, não tô podendo ir na rua trabalhar, visitar meus clientes, tô fazendo tudo online. Então tá essa dificuldade que está sendo gerada aí, é isso que eu tô. Eu nem sei se a gente vai fazer pré-jogo de Vasco e Botafogo, pós-jogo, que eu não sei nem se eu vou poder assistir o jogo. Olha que situação, cara, porque eu não posso ficar nervoso, porque eu já tô com a pressão muito alta, se bem que já tá baixando, tá? 16/11 foi segunda-feira, mas já deu 15/10, tá? Hoje estava 14/9 na medição que eu fiz hoje pela manhã. Então vamos ver se ela for baixando assim, né? Pode ser que eu consiga fazer o jogo. Minha família não quer que eu faça o jogo de sábado, nem o jogo de terça, dependendo do Del Valle. Eu tô tentando fazer, vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver como é que vai ser. Se eu melhorar, se a saúde melhorar, se a pressão baixar, eu vou fazer. Mas não sei ainda se vai dar para fazer ou não, fica aqui avisado. Vamos falar agora dessa história aí, o que está acontecendo comigo é isso. Mas eu vou ficar bom, vai dar tudo certo, valeu? Então vamos nós aí. Primeiro, parabenizar a gestão, acertou em renovar com o Léo Jardim. Não ia comprar um outro goleiro no mesmo nível, e aí renovou. Eu acho que é muita coisa, o pagamento parece que o salário é alto do Léo Jardim, parece que não fechou, ele queria 1,5 milhão, não ficou nem perto disso. Parece que ficou em 850 mil reais o salário dele, com bônus e metas pode chegar a 1 milhão de reais. Mas o salário é 850 mil, que eu já acho um salário alto para goleiro, mas eu acho ele um bom goleiro. Acho que não é um goleiro para 850 mil, mas entre ficar com ele recebendo 850 mil e o Fusato de titular, eu prefiro ficar com o Léo Jardim. Hoje é o goleiro que a gente tem, eu acho que é um bom goleiro. Ele sai mal do gol, ele tem esse defeito mesmo, tem esse defeito. Mas se ele fosse perfeito, ele não estava jogando baixo, cara. Ele estava no Real Madrid, ele era goleiro do Real Madrid, goleiro do Barcelona, do Bayern de Munique, né? Ele não é goleiro desses caras, é o goleiro do Vasco. O goleiro do Vasco, o que o Vasco pode ter é um jogador mais ou menos assim, infelizmente. Eu acho que o 2030 é um bom tempo de contrato, até para você amadurecer o Felipe Gabriel, que vai ser um grande goleiro do Vasco. Vai assumir o cargo do Vasco aí com 23 anos, ele está com 18, né? 2030, mais 5 anos. 23 anos, o Felipe Gabriel vai assumir a condição de goleiro número 1 do Vasco. Léo Jardim vai se aposentar, vai entrar o Felipe Gabriel. Vocês vão ver que vai dar muito certo. Claro que pode ter reviravolta no meio desse caminho, o Léo Jardim pode ser vendido, pode acontecer muita coisa. Então, mas aí parabéns, a gestão acertou. Parabéns, acho que para o Admar Lopes, que foi o cara que destravou a negociação. O Vasco vem desde o ano passado. Essa diretoria do Vasco, ela é muito incompetente no futebol. O Pedrinho e o Felipe são muito incompetentes no futebol.
ver as contratações que eles vêm fazendo, as contratações das janelas anteriores, a dificuldade de renovar contrato, tudo no Vasco é muito difícil com a dupla Pedrinho e Felipe, muito complicado. O Marcelo Banana não aplicava nada, parece que o Edmar Lopes pelo menos tem um pouco mais de autonomia, destravou a negociação, porque conhece o Pitombeira, o Paulo Pitombeira, empresário do Léo Jardim, conhece o Léo Jardim lá da França, então houve um acesso, e aí houve um papo, uma conversa, houve um convencimento, e aí o Léo Jardim é o goleiro do Vasco até 2030. Parabéns aos envolvidos que renovaram, parabéns ao Léo Jardim por entender que existe a possibilidade de se tornar ídolo no Vasco, sendo o goleiro do Vasco. Mas a outra notícia que sai hoje aí é que o Vasco está de olho no Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso teve um problema com o Renato Gaúcho lá no Mundial de Clubes, né? Ele queria jogar, o cara barrou ele, não vai jogar, quero jogar, aquela confusão, né? E ele criou um ambiente ruim, o time está disputando o campeonato, o Fluminense disputou o campeonato, realmente não foi só participar, disputou o campeonato, e o cara criando problema por vaidade, porque queria jogar e não está sendo aproveitado. Pô, o time está indo, cara, o time está ganhando sem você. Você fica quietinho, a hora que der uma chance você entra, mas não, a vaidade, eu sou o Paulo Henrique Ganso faz parte do trio, né, de jogadores de uma geração Nutella, que acham que são craques absurdos, fenomenais, nunca vistos no mundo, que é o Coutinho, o Ganso e o Neymar. Os caras sempre se acharam, nunca ganharam nada a nível de seleção, nunca foram grandes jogadores a nível de seleção, tiveram grandes momentos nos clubes que passaram, que só Coutinho no Liverpool, que não conseguiu ganhar no Bayern lá, mas ganhou a Champions no Bayern sendo banco. O Neymar teve um grande momento no Barcelona, depois não teve mais grandes momentos assim. Ah, mas é um jogador de grande malabarismo, grande malabarista da bola, mas é um cara que você queira no seu time, por exemplo. Você quer o Neymar no Vasco? Eu não quero o Neymar no Vasco. Acho que nem o pessoal do Santos está querendo mais o Neymar no Santos, pô. Você ainda quer o Neymar no Vasco? Ninguém quer o Neymar, nenhum clube do mundo quer o Neymar, nenhum clube do mundo quer o Paulo Henrique Ganso, nenhum clube do mundo quer o Coutinho. A grande verdade é essa, cara. O Coutinho até parece ser um caráter melhor, é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, tá jogando no Vasco porque quer dar ao Vasco alguma coisa. Eu acho que o Coutinho, dos três hoje, é o que pode realmente ainda dar alguma coisa, mas Paulo Henrique Ganso, meu amigo, acabou, não tem futebol mais para ele. Por que ele não está jogando lá no Mundial de Clubes? Por que ele não jogou no Fluminense no Mundial de Clubes? Porque é muito simples, cara. Porque o Mundial de Clubes é um futebol de intensidade. E ele não tem intensidade. Você vai trazer um cara desse sem intensidade nenhuma. Um cara ruim, o grupo está ganhando, o cara é ruim do grupo, o cara está ganhando com confusão. O clube está disputando o Mundial de Clubes pela primeira vez. Está ganhando, está vencendo, está avançando, o cara está criando problema nos bastidores. Vai querer esse cara dentro do Vasco? Para ele ser o reserva do Coutinho? Você acha que tudo vai dar bom? Na hora de assinar o contrato para ganhar 1,5 milhão, ele vai dizer que tá bom, mas depois ele vai criar confusão. E ele vai vir pro Vasco por quê? Porque ele é amiguinho, porque o nosso presidente, o Pedrinho, ele é boleiro, presidente boleiro, o cara é boleiro, é amigo do Paulo Henrique Ganso. O Felipe é boleiro, é amigo do Paulo Henrique Ganso. O Fernando Diniz é amigo do Paulo Henrique Ganso, treinou ele há muito tempo. E é por causa disso que esse cara vai vir pro Vasco. Isso é um absurdo, isso é um esculacho você trazer Paulo Henrique Ganso. É um tapa na cara da torcida do Vasco. Dizer para os do Vasco, vocês não entendem nada. Vocês querem o quê? Vocês querem um ponta? Vocês querem um atacante? Eu vou trazer o Paulo Henrique Ganso. Pagar 1,5 milhão para ele entrar aos 20 no segundo tempo. Acabou. Eu que mando nisso aqui. Olha, isso é uma vergonha. Trazer o Paulo Henrique Ganso vai ser uma grande vergonha. Uma diretoria que já se mostrou incompetente nas suas contratações. Vamos lá. O Vasco está precisando de atacante há mais de um ano. O Vasco precisa de 2 atacantes pela ponta. Essa diretoria que está aí no Vasco, o Pedrinho, o Felipe, era Marcelo Banana, não conseguiu contratar atacante até hoje. Teve a janela do meio do ano, quem que você trouxe? Trouxe Jean Davi e aquele menino Maxime Domingues. Maxime Domingues nem ponta era, nem atacante era. E o Jean Davi, que era um atacante, tem um problema. Ele é atacante, mas ele é jogador de futebol. Aí vai para a janela do início do ano, qual o atacante que o Pedrinho traz? Assim, fechando a janela já, para desligar, fechando. Nós temos 3 atacantes. Lloyd, Nuno Moreira e Garré. Garré nunca foi atacante, joga de meia. O Nuno Moreira já mostrou que ele não é ponta, ele não é atacante, ele joga de meia ofensivo. O único atacante realmente de profissão é o Lloyd, que a gente também não sabe se vai ser jogador de futebol ou se não vai. Ele mesmo falou que se não viesse pro Vasco ele ia virar gangster. Ele não ia continuar a carreira como jogador de futebol, ele ia ser gangster. Ele ia participar de gangues na Angola, ele ia ser bandido. Vai trabalhar em facção.
cara deu uma declaração. Foi ele que falou, não foi o Lloyd que falou. E o Vasco foi lá e contratou esse cara. Ah, que lindo, ele quer muito jogar no Vasco. Ele tem sangue de Vasco. Não tem nada, pô. Ele quer ser bandido. O cara falou isso. Então, olha o nível de contratação da dupla Pedrinho e Felipe. O Marcelo Banana não está mais no Vasco, me interessa mais ele. Eu não sei se o Admar Lopes tem alguma autoridade, autonomia para bancar, falar, vou contratar esse cara é bom, nós vamos contratar esse cara. Não, vamos contratar esse cara. Não sei se o Admar Lopes tem essa autonomia. Mas Felipe Pedrinho tem a força do Vasco. Trazer Paulo Henrique Ganso vai ser o maior absurdo, na minha concepção, para o time do Vasco. Eu acho que vai ser o esculacho total. Acho que vai ser a grande desconexão da diretoria com a torcida do Vasco. Esse é o meu pensamento. Não sei se você, torcedor do Vasco, está assistindo esse vídeo aqui, se você concorda comigo. Comenta aí o que você acha. Você gostaria de ver o Paulo Henrique Ganso no Vasco? Você gostaria de ver Ganso no Vasco? Eu não queria. Uma coisa que eu não queria. Não queria. Não acho ele esse jogador todo. Não acho que ele vai render para o Vasco. Acho ele um cara até desrespeitoso, como já foi algumas vezes. Acho ele ruim de grupo. Acho ele um cara complicado. Eu acho que esse é o cara que a gente não precisa no Vasco, ainda mais para ganhar o salário que ele vai ganhar. Eu acho que ele vai vir para receber 300 mil reais. Vai vir para ganhar 1,5 milhão, cara. Aí sai Paê e entra Paulo Henrique Ganso, pelo amor de Deus. Uma vergonha. Se o Vasco fizer isso, para mim é uma vergonha. Essa é a minha opinião. E olha que aí fala assim, você não pode ficar nervoso, olha a pressão, mas é difícil falar de Vasco. Muito difícil falar de Vasco. Muito difícil falar de Vasco. Galera, é isso. Comenta aí o que você acha. Eu acho que vai ser uma grande perda de tempo, de dinheiro. E olha que Paulo Henrique Ganso, para mim, eu acho que é botar o pé na Série B. É muito arriscado um elenco com o Paulo Henrique. Ah, André, mas ele entra e vai enfiar uma bola. Vai enfiar uma bola para quem? Pro Verrete? O Verrete tropeçar e cair com a bola. Você não precisa de um cara que enfie bola. O Nuno Moreira sabe enfiar bola, o Garré sabe enfiar bola, o Coutinho sabe enfiar bola. Precisa de um cara que entra e enfiar a bola. Precisa de um cara que corra, cara. Que dê sangue. Deixa o Zucarello jogar, então. Bota o Zucarello, bota o menino para jogar, bota o menino da base para jogar. Bota o GB no lugar do Coutinho. Vai ficar com Paulo Henrique Ganso, Alex Teixeira. Pô, o Vasco não vai mudar nada. O Vasco está 1 mês parado de férias e não conseguiu contratar ninguém. Ninguém. A janela abre hoje e não se contratou nenhum atacante. Nenhum atacante. É muita incompetência. Um ano para contratar um atacante. Desde da janela do meio do ano passado. O Vasco precisa de um atacante e não traz um atacante. Cara, é um absurdo a incompetência. Ah, não, deve entender que o Vasco é um clube sem dinheiro. O Vasco está com muita dívida. Porra, para de falar besteira, amigo. Isso aí é a grande mentira que estão contando para você. Quer ver? Vamos lá. Eu sei que o Vasco tem muita dívida e não é mentira as dívidas. E essa parte que eu contar para você, ela é verdade. Mas você está sabendo que existe uma coisa chamada recuperação judicial? Que todas as dívidas do Vasco estão na recuperação judicial? Que o Vasco não está pagando dívida nenhuma, porque na recuperação judicial o Vasco ganhou uma carência de 1 ano, ou seja, só começa a pagar daqui a 1 ano. Está sabendo disso, amigo? E você está sabendo que o Vasco tem a maior receita de patrocínio master da camisa, que é da Betfair, da sua história? Você está sabendo que o Vasco tem a maior cota de televisão da sua história pela Liga Forte do União do Futebol? Você está sabendo isso? Então, se o Vasco tem a maior receita de televisão da sua história, tem o maior patrocínio master da sua história, não está pagando nenhum centavo de dívida, nem de compra de jogadores, porque ele pegou as compras de jogadores, jogou tudo na recuperação judicial. O que o Vasco está fazendo com dinheiro que não consegue contratar jogador? Por que o Vasco não tem dinheiro para... Por que vai ser uma janela apertada? Por que ninguém explica isso? Por que ninguém pergunta isso pro seu Pedrinho, pro seu Felipe, pro seu... o senhor lá, o Amodeu? Por que ninguém faz esse tipo de pergunta? Estranho, né? Tem muita coisa esquisita no Vasco que precisa ser de resposta. E a gestão Pedrinho não é transparente. Infelizmente, não é transparente. E aqui, eu não sou contrário à gestão do Pedrinho. Eu sou contrário a qualquer gestão que faça mal ao Vasco. Eu não persigo o Pedrinho. Eu aplaudo quando tem que aplaudir e eu critico quando tem que criticar. Essa é a visão do canal. O canal é isento, a gente não faz política aqui no canal. Qualquer um que entrar, que tomar decisões que são contrárias ao bem-estar do Vasco, nós vamos criticar. E essa é a minha opinião. Tá falado? Galera, fique com Deus, um grande abraço. Deixe seu comentário aqui. Fui. Até a próxima vídeo. Tchau.